a dor cruel, rasgar o fino véu da consciência do pecado. Hoje eu vim fazer os estudos bíblicos. A lição de hoje é uma lição pequena, apenas tem 6 questões, e o tema da lição de hoje é sobre a morte. Eu tô falando um pouco baixo porque minha garganta tá ruim, então, daquela tosse, sabe? Então, aumenta um pouquinho o volume aí do seu vídeo, tá bom? Então, o tema de hoje é sobre a morte, e eu quero dedicar esse estudo a Sônia Cantão. Sônia, um beijo pra você, gostei muito do seu comentário. Eu demorei para fazer os estudos bíblicos mesmo, peço desculpa a todas todas as pessoas que me acompanham, que gostam dos estudos bíblicos. Se tiver uma pessoa apenas assistindo esse estudo, eu vou ficar muito feliz, porque se for para salvar uma alma, valeu a pena gravar todos os estudos bíblicos. Então é para ajudar vocês, é para vocês entenderem a palavra de Deus, se arrependerem dos seus pecados, se voltar para Deus, sabe? Então, se for para salvar uma alma, se uma alma estiver assistindo os meus vídeos, eu vou fazer. Então, Sônia, um beijo para você. Estou dedicando esses estudos para todas as pessoas, mas principalmente para você, que eu tenho certeza que acompanha todos os meus estudos. Então, hoje a lição é sobre a morte, e eu sei que muita gente não gosta de falar sobre a morte, outras pessoas gostam de descobrir as coisas, a verdade, né? E outras pessoas gostam de ficar na ilusão. Então hoje a gente vai tirar as dúvidas, tá? As dúvidas mais frequentes. Então, a gente está na lição número 12, o tema é sobre a morte, e eu convido você a pegar a sua Bíblia. Aqui está a meu bebê, né, meu bebê? Aqui está a minha Bíblia, e eu peço para que você pegue a sua também, porque a gente não vai falar sobre nenhum livro. Tudo que a gente responder vai ser sobre a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar para que Deus possa nos dar sabedoria. Pai querido, muito obrigada pela vida, pela saúde, obrigada por essa oportunidade de estar estudando sobre a Tua palavra e principalmente sobre a morte, porque é um tema tão polêmico, um tema tão difícil de entender. Enfim, nos dá sabedoria, principalmente para as pessoas que querem fazer a Tua vontade. Por favor, Senhor, dá sabedoria a todos nós, que nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Pai. Por favor, esteja aqui no nosso meio, por favor, Pai. Amém. Então, vamos começar. Existem muitas coisas que causam curiosidade a cada um de nós. Entre estas, o mistério sobre a morte é um dos que mais desperta o interesse das pessoas. Ninguém consegue aceitar a morte porque nós não fomos criados para morrer. A morte é algo estranho para nós. Para se saber sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. Muitos creem que a vida surgiu como resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir o ser humano. Mas esta não é a realidade. Deus criou o ser humano e todas as coisas que existem. O homem foi criado do pó da terra e recebeu de Deus o fôlego de vida. Assim, como resultado, surgiu o homem. Na morte, o homem perde o fôlego de vida e resta apenas o corpo que volta ao pó da terra. A seguir, vamos compreender este assunto detalhadamente. Então, vamos para a questão número 1. A lição de hoje é pequena, só tem apenas 6 questões, tá? Então, para quem não gosta de vídeo longo, eu acho que esse vídeo não vai ficar muito longo, não. Então, vamos para a primeira questão. Quem criou o homem e como fez? Quem criou o homem? Vamos ver em Gênesis 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quem criou o homem? Deus criou a sua imagem. E como fez? Vamos ver agora em Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra
e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, como Deus fez o homem com o pó da terra, né? E depois soprou nas narinas do boneco de barro, e esse boneco de barro se tornou uma alma vivente por causa do fôlego de vida de Deus, tá? Vamos ver agora, tem um textinho aqui, eu vou ler para vocês. Na criação do homem foi manifesta a intervenção de um Deus pessoal. Ao fazer Deus o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em toda a sua distribuição, mas sem vida. Então, um Deus pessoal que tem vida em si mesmo soprou nessa forma o fôlego da vida. Então, quando Deus criou o homem, era apenas um boneco, não tinha vida. Depois que Deus soprou nas narinas, aí sim que o boneco veio a ser um ser humano, uma alma vivente, tá? E a Bíblia fala que ele não teve uma alma vivente. O homem se tornou uma alma vivente. Então, ele é uma alma vivente, ele não tem uma alma vivente, tá bom? O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as percepções da mente, todos começaram a funcionar e todos ficaram sujeitos a uma lei. O homem se tornou alma vivente. Então, ele se tornou uma alma vivente. Ele não começou a ter uma alma vivente, tá bom? Vamos ver agora a lição número 2, que é o que é a morte. Vamos ver em Eclesiastes 12, versículo 7. Tá difícil para sair o estudo hoje, né? Com essa garganta ruim, mas vai sair em nome de Jesus. O que é a morte? Vamos ver Eclesiastes 12, versículo 7. Diz assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que é a morte? A morte nada mais é que o boneco, o sopro de vida volta para Deus, e o pó da terra volta, o corpo volta para o pó da terra. Então, a morte é isso. O sopro de vida, que é também chamado de espírito, volta para Deus, mas não é o espírito da pessoa, tá, gente? É apenas o fôlego de vida de Deus. O fôlego de vida vai para Deus, que pertence a Deus, que é o autor da vida, e o corpo, que é o barro, volta para o pó, tá bom? Vamos ver agora a questão número 3. Aqui tem um texto também legal que fala assim, ó: pó da terra, boneco de barro, mas fôlego de vida, que é o sopro de Deus, é igual à vida. Na morte é o corpo, que é o pó da terra. Sem o fôlego de vida é a morte, não é nada, né? Questão número 3 agora. A que compara Jesus a morte? Vamos ver João 11, versículo 11 ao versículo 13. Então, capítulo 11, versículo 11 até o 13. Diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Porque Jesus compara a morte com o sono, né? Jesus falou: vou acordar. Então, Jesus falou que vai acordar, não é que ele vai lá acordar Lázaro, acorda, queria ressuscitar Lázaro. Só que os discípulos não entenderam a linguagem de Jesus. Eles pensaram que realmente Lázaro estivesse dormindo, né? Então, aqui Jesus compara a morte com o sono, né? Quando dormimos, não temos noção do tempo, do que ocorre ao nosso redor, não podemos ver ou raciocinar. Jesus comparou a morte ao sono. Vamos ver agora a questão número 4. O que sabem os mortos? Será que os mortos sabem de alguma coisa? Será que a gente tem que consultar os mortos? É realmente certo consultar os mortos? Então vamos ver Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 ao 6, tá? Diz assim, ó: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Embolou tudo.
Então, gente, esse é um assunto muito triste, muito especial, mas muito triste ao mesmo tempo. Porque eu mesmo, quando eu era criança, eu perdi meu pai aos 4 anos de idade, tá? E na minha cabeça, meu pai estava vivo, sabe? Na minha cabeça, ele estava me vendo, ele estava me acompanhando. Ele era um espírito, sabe? E quando eu comecei a acreditar nisso, eu comecei a vê-lo de verdade. Toda vez que eu via, eu sentia muito medo mesmo, sabe? Ficava apavorada. Então, depois que eu conheci a verdade, que eu comecei a ter estudos bíblicos também com uma pessoa da igreja, eu comecei a ver que isso tudo era mentira, né? Então, tudo isso acabou, todos esses medos meus desapareceram, porque eu era menina muito assim, medrosa, sabe? Porque eu ficava com medo, sabe? De ver essas coisas. Então, eu não sentia assim, alegria, nem, sabe? Paz, eu sentia medo, terror mesmo. Então, eu quero dizer a vocês que acham que isso é um consolo, pensam que isso é um consolo, que a gente quando perde uma pessoa querida, a gente acha que aquela pessoa está viva, né? E é um espírito, mas isso não é verdade, sabe? Isso é o inimigo que vem em forma da pessoa, ele vem em forma da pessoa para se passar pela pessoa. Então não é a pessoa que você acha que é. Então é o inimigo querendo enganar vocês. Então se vocês já passaram por isso, peça para Deus repreender e acredite na Bíblia, porque a Bíblia fala que os mortos não sabem de nada, sabe? Então eles estão lá aguardando a volta de Jesus. Aqueles que aceitaram a Jesus ou se arrependeram no último momento, elas vão ser salvas. Então esse é o verdadeiro consolo pra gente. Essa é a verdadeira esperança pra gente, tá? Então não acreditem que a pessoa morta tem vida depois, porque isso não é verdade, tá? Vamos ver agora a questão número 5, a penúltima questão. Estamos chegando ao nosso fim, ao fim do estudo bíblico. Vamos ver o que acontece com a alma. Ezequiel 18, versículo 4. Vamos ver o que acontece com a alma. A alma é a pessoa, tá, gente? Não é o espírito que sai, nada disso não, tá? A alma é você e o fôlego de vida, é a gente, tá? É o ser humano, que é a alma. Então vamos ver o que acontece com a alma. Ezequiel 18, versículo 4. Diz assim: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então, o que acontece com a alma ou com o fôlego de vida, que é o espírito que a pessoa, muita gente chama de espírito, fôlego de vida, volta para Deus, né? Então, tudo volta para Deus. Então, o barro, o boneco, o corpo morto volta para o pó da terra, que é a pessoa enterrada, e o fôlego de vida volta para Deus. A alma é a pessoa como um todo, simplesmente deixa de existir. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, que é o fôlego de vida. A Bíblia não diz que a alma volta para Deus, mas sim o espírito, né? Que é o espírito que é o fôlego de vida. Então vamos ver agora a questão número 6. Eu espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês referente a isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo meu e-mail. Aí vocês mandam a dúvida para mim e eu respondo para vocês, tá bom? A questão número 6. Devemos consultar os mortos? Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e versículo 11. Desculpa, tô mal. Minha garganta tá mal. Deuteronômio 18, 10 e 11. Diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça preságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então, devemos consultar os mortos? Deus fala que não, né? Então, se vocês quiserem ver de novo, vocês leem lá Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 11. Aí vocês vão ter uma noção melhor. Se não quiser ler o capítulo todo de Deuteronômio 18, é até melhor para vocês, tá bom?
A Bíblia condena este tipo de atitude por ser uma artimanha de Satanás, tentando divulgar a ideia de que existe vida após a morte. Então, não existe vida após a morte. Eu sei que muita gente não acredita por mal, acredita porque não quer aceitar o fim da vida da pessoa que ama. Mas, como eu disse, para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, não é o fim. É apenas o começo de uma vida eterna quando Jesus voltar, né? Então, não creia que existe vida após a morte. Não creia, porque isso é uma doutrina de Satanás, tá bom? E agora o que devemos fazer, né? Primeiro, consolar-me com a esperança da ressurreição. A gente tem que se consolar que a gente vai ser ressuscitados, né? Segundo, crer em Jesus. E terceiro, perseverar até alcançar a imortalidade que Deus nos dará, né? E a nossa maravilhosa esperança. A morte não é o fim de tudo. A despedida do ente querido que parte não é definitivo, é simplesmente um até logo. Na Bíblia, em muitos lugares, lê-se da bendita esperança da ressurreição. Ao ressuscitarmos, teremos um novo corpo, novamente e nova personalidade. Não haverá mais morte, como acontecerá com todas as outras desgraças produzidas pelo pecado. Deus eliminará a morte para sempre. Quando nos reunirmos com nossos entes queridos, o faremos com a plena certeza de que nunca mais se dirá adeus e que jamais haverá separação. Esta maravilhosa esperança deve fortalecer nossa fé nas seguras promessas de Deus. Quando morre uma pessoa querida, temos a natural tristeza humana, mas nosso pranto não será de desespero, pois o justo, ainda morrendo, tem esperança. Então a gente tem que ter esperança em Deus, a gente que crê em Deus, que aceita Jesus como nosso Salvador, a gente tem que ter essa esperança. Não temos que pensar que tudo acabou, que está tudo perdido. A gente vai conseguir ver o nosso ente querido, a gente vai conseguir abraçá-lo e ficar com ele, sabe? A gente tem que ter essa esperança. E a nossa decisão. Confio nas maravilhosas promessas de Deus e creio que confiando em Cristo, mesmo que morra, um dia terei a vida eterna. Vamos ler de novo? Eu vou deixar aqui a legenda aqui embaixo e vocês vão ler comigo, tá bom? Vamos lá? Confio nas maravilhosas promessas de Deus e creio que confiando em Cristo, mesmo que morra, um dia terei a vida eterna. Então, a gente chegou ao fim do nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo e tenham tirado as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos orar agora? Eu vou cantar uma música, né? Se a minha garganta deixar, se eu não conseguir, então eu canto no próximo estudo. Mas eu vou tentar cantar. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras.
Amém. Foi difícil sair essa música, né? O computador tá muito cheio e tá travando toda hora, então eu peço desculpa pra vocês, tá bom? Mas saiu, né? Eu já gravei 2 vezes e eu tô muito rouca, então não dá pra gravar mais uma vez. Então eu peço desculpa pra vocês. Espero que vocês tenham se focado na mensagem da música que fala que a gente vai ter uma nova vida, que o Cordeiro deu a sua vida por nós. Então, por mais que a morte tenha vindo, Ele veio e deu a sua vida para que a gente pudesse ter uma nova chance, né? Então vamos orar? Então vamos. Pai querido, muito obrigada por esse estudo. É muito bom estar em Tua presença. É muito bom, Senhor, viver para Ti, fazer as coisas para Ti. Te peço que nesse momento possa estar dando entendimento a todas essas pessoas que acompanharam o estudo e possa aceitar a Tua palavra, Pai, por mais que seja difícil para elas, que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada uma delas para aceitar a Tua palavra e aceitar o Senhor como o único Salvador da vida delas. Essa é a minha oração, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter assistido o estudo. Beijos e até os próximos vídeos.